nosso programa Anatomia do Poder, que vai ao largo dos brasileiros de todos os estados do Brasil, analisando o poder público e privado por dentro e por fora, para mostrar como aqueles que detêm o poder exercem o poder nas instituições públicas e nas instituições privadas. Um querido amigo. E temos muito em comum, inclusive o nome, porque chama-se Oswaldo Martins de Oliveira, mas na sua descendência também tem o da Silva. O que vale dizer que o meu nome é da Silva Martins, nós temos até nisso posições em comuns, além de uma ascendência também portuguesa. Meu pai era de Braga, de tal forma que me dá um... que é Oswaldo Martins de Oliveira. Oswaldo Martins de Oliveira é o presidente da Ordem Internacional dos Parlamentares de Língua Portuguesa. É um defensor da língua, do idioma. A sua instituição é uma instituição reconhecida culturalmente no Brasil, mas tem uma origem muito interessante, que é a de ele ter começado como jogador de futebol. E então o seu nome dos tempos, dos campos de futebol é de Vadão. E foi, inclusive, alguém que, indo para os Estados Unidos, por ter jogado na Portuguesa de Esportes, ter jogado em Araçatuba, ter jogado, inclusive, no Palmeiras, fundou, quando foi para os Estados Unidos, jogando futebol, um clube nos Estados Unidos, como ele é corintiano, eu sou São Paulino e respeito os meus amigos corintianos, um time com o nome de Corinthians, dos Estados Unidos, que existe até hoje. Corinthians de Los Angeles. Corinthians de Los Angeles, fundado pelo meu amigo Vadão. Por isso é um grande prazer, Vadão. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida para os nossos telespectadores. Realmente eu sou paulistano, nasci na fazenda do saudoso Dr. Ulisses Guimarães, lá. Era um grande amigo meu. Dr. Olhos Azuis, né? Blue Ace. E eu, nessa reminiscência, lembro um dia subindo uma jabuticabeira, porque o Dr. Ulisses gostava muito de jabuticaba. Eu tinha 9 anos de idade. E eu vi um tatu em cima da árvore, então eu gritei. Eu chamava o Dr. Ulisses de Olhos Azuis porque meu pai chamava, né, os Olhos Azuis. Meu pai era funcionário lá do Dr. Ulisses. E o Dr. Ulisses, eu falei, um tatu aqui na árvore, porque ele gostava muito de jabuticaba. Quando ele vinha de Brasília, ele colocava uma bermuda, um chinelo, e embaixo da jabuticabeira, eu com a sacola, falei, tem um tatu em cima da árvore. E ele falou, olha, menino, se tiver um tatu, alguma mãos humanas que colocaram, que tatu não sobe em árvore. E realmente tinha um tatu. Como ele subiu, eu não sei. Então, lá em Araçatuba, eu iniciei a vida como engraxate, como jornaleiro, com 4 anos de idade, porque uma prole de 11 irmãos, meu pai e minha mãe tiveram 8 irmãos, e adaptaram mais 3, então foram 11. Então, desde criança, nós éramos ensinados ao trabalho, ou seja, alguma coisa tinha que fazer. E eu optei, na época, para ser engraxate, jornaleiro, vendedor de pirulito nos terminais da Rede Ferroviária Federal. E, aos 16 anos, eu vim para São Paulo. E, por sinal, vim estudar no Colégio Firmino de Proença e jogar na equipe juvenil do Palmeiras, que era o sub-18 hoje, né? Depois do Palmeiras, eu fui para a Portuguesa e, assim sendo, voltei a Araçatuba, depois para jogar no Araçatuba. Passei pelo Santo André, depois fui para os Estados Unidos. Isso na década, assim que me formei, em 79. Eu era presidente do Centro Acadêmico, lá em Guarulhos, e aí houve uma oportunidade de ir para o México e eu fui para o México. Mas do México, o time de Los Angeles era do mesmo dono, o América do México e o Los Angeles Aztecs. Aí eu fiquei nos Aztecas até encerrar minha carreira e, na verdade, quando eu não mais joguei no nos Aztecas, eu fundei o clube Corinthians de Los Angeles. Eu fui o primeiro goleiro, o primeiro presidente, o primeiro tudo. Porque lá o time era empresa. E tive essa felicidade. Mas em São Paulo, fui bancário também, né? Porque como jogador de futebol,
nós não recebíamos o que recebe hoje, como juvenil. Então, eu trabalhei no Banco Francês e Brasileiro, que veio depois a ser incorporado pelo Banco Itaú. Foi, né? E, obviamente, nosso início de vida, meu pai, que lutou em 32 por São Paulo, ele é constitucionalista, cabo combatente. Hoje, pós-morte, nós demos o título dele de comendador da Ordem Internacional dos Parlamentares de Língua Portuguesa. E, na verdade, eu tenho assim, muito orgulho de ter nascido em fazenda, de ser paulista e hoje viver nessa grande cidade de São Paulo, onde eu adotei a cidadania paulistana. Você sabe que, Oswaldo, é interessante porque você conta que no início você foi, inclusive, trabalhar como engraxate, né? Jornaleiro, engraxate e vendedor de pirulito. E vendedor de pirulito. Você sabe que o papai era português e eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Mas no colégio, eu estudava no Colégio Bandeirantes, no terceiro ano, eu tinha 13 anos, eles precisavam de animais para poder fazer experiências com o professor de ciências naturais. Então, um dia eles, olha, o aluno que trouxer um animal, um sapo, um rato, etc., para nós dissecarmos aqui em aula, era Armando Rousseau, vai ter nota 10 por mês. Aí nós tínhamos um riacho perto de casa, hoje é um apartamento de lá está, na rua Rodrigues Alves, e um amigo meu dissemos, pô, aí tem tanto sapo, vamos caçar sapo. E passamos a noite pegando sapos, e eu comecei a vender sapos para os alunos meus e ganhando uma pequena fortuna na época. Então foi o meu primeiro trabalho de vendedor de sapos para os alunos. Até que o professor disse, bem, você não tem mais lugar para pôr os sapos aqui, não dá para dissecar tanto, porque todos os alunos tiraram 10 naquele mês com os sapos e nós tivemos um pequeno. E a partir daí comecei a trabalhar aos 14 anos e eu sei o que é bom trabalhar desde cedo. Não então, não aparteando do senhor, mas com toda a vênia, eu não invejo Vossa Excelência porque eu fui vendedor de cobra. O meu irmão, que trabalhou com Mário Baldani, grande cirurgião de Araçatuba, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, esse irmão meu, que hoje é presidente da escola da Faculdade de Direito de Ilha Solteira, ele também caçava sapo. E eu caçava cobra. Por quê? Porque lá no Rio Tietê tinha muita cobra, muita cobra. E havia a colônia japonesa, eles gostavam muito da cobra. Então a cobra viva, na época, eu vendia por 5.000 réis, que era 5. A cobra morta, se chegasse morta, era 2.000 réis. Então eu tive essa especialidade de armar zarapuca para pegar as cobras que viviam na beira do Rio Tietê. Você sabe, Oswaldo, Isso com 9, 10 anos de idade. lembrando essas brincadeiras, eu, quando jovem, eu fiz karatê. E, inclusive, por incrível que pareça, apesar de ter sido um péssimo faixa preta, eu vou ser o único brasileiro da introdução do karatê brasileiro que vai estar no museu desse ano, vai ser inaugurado em Okinawa, no Japão, porque quando eles vieram entrevistar os 17 primeiros faixas pretas, eu era o único vivo, então fui eu o único fotografado, que foi, além do introdutor do karatê no Brasil, que tem toda a história lá no Museu de Okinawa. Mas o dado interessante é que a primeira vez que eu tomei um licor japonês, disse que licor delicioso, daí eles mostraram, tinha uma cobra curtida lá, eu disse, não é possível, se eu tivesse visto antes, eu não teria tomado. Mas depois que tomei, eu gostei tanto que eu continuei. Porque os japoneses gostavam muito de cobra. Lá em Araçatuba, dentro da minha carreira de trabalho, eu trabalhei numa empresa japonesa que fazia o saquê, né? E eu, então, tinha a oportunidade de adentrar na sala do presidente, o Makoto, né? A gente chamava de Makoto-san. E lá tinha vários licores com cobras diferentes, que eram uma tradição cobras japonesa. Curtidas, né? Exatamente. Daí eu comecei a tomar sem problemas. Meus amigos eram todos cultura, japoneses, né? Mas se eu visse a primeira vez, eu não tomaria. Mas depois que eu tomei, eu gostei disso aí, não há mais problema. Mas, Oswaldo, nós vamos também falar da sua instituição. Nós estamos terminando esse bloco, mas eu gostaria que você pusesse no segundo bloco
o que levou a criar essa união de parlamentares latino-americano, interamericano de parlamentares, hoje uma instituição, agora nós teremos um novo encontro na Assembleia Legislativa, um grande número de pessoas de relevância que temos, e vamos ter no futuro bloco no programa que irá depois do seu no outro domingo, uma das maiores culturas jurídicas do Brasil, que é o desembargador Mairan. Talvez é um grande nome que você poderia pensar para trazer e homenagear a sua instituição. Nós vamos agora aos nossos comerciais e depois vamos continuar falando, mas daí sobre a instituição que representa da sua ida por toda a América, quando viveu no México, nos Estados Unidos, o que representa essa instituição. Vamos agora aos comerciais e trataremos disso no segundo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio e o prazer de falar com o meu querido amigo Vadão, Oswaldo Martins de Oliveira. Tem o mesmo nome e a família teria também o mesmo nome, é da Silva Martins, se nós analisarmos materno o da Silva paterno. Como eu faço em todos os programas, sempre entrego um livro, vou lhe entregar um livro, uma breve teoria do poder, uma análise, e também, Oswaldo, um diário em sonetos que eu compus o ano passado, um sexteto por dia, e eu vou ler o Dia da Consciência Negra, de 20 de novembro de todos os anos. Branca, negra ou amarela, a pele nesta aquarela da raça humana me encanta. Todas têm sua beleza, e Deus as fez com certeza para na alma pôr sua manta. Aqui está. Muito obrigado, professor, doutor Ives. E dando assim os meus agradecimentos, lerei com muita dedicatória, com muita honra. E o senhor no primeiro bloco estava falando da questão de homenagem. E eu me lembrei que nós, a Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua Portuguesa e a Nação Linguística Portuguesa, do qual eu presido, só no ano passado nós tivemos 13 eventos aqui em São Paulo. Nós fizemos 13 homenagem a várias autoridades de diferentes segmentos. E me veio a ideia já alguns dias atrás, no dia 10 de junho nós comemoramos o Dia Nacional da Língua Portuguesa, é o dia de Federal. É o dia de Camões. Dia de Luiz Camões. Aliás, Dia Mundial da Língua Portuguesa, Luiz Vaz de Camões. Basta dizer que durante muitos anos, antes da Revolução de 74, o Dia de Portugal era dia 10 de junho. Exatamente. Por causa de Camões. Sem dúvida. Então nós gostaríamos de convidar Vossa Excelência para ser assim o patrono, nós outorgarmos aos homenageados lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque do ano passado nós entregamos o troféu Luiz Vaz de Camões. Por que não entregarmos o troféu professor doutor Ives Gandra da Silva Martins? Isso eu sou contra, de tal forma que isso já... Porque, na verdade, nós observamos que Vossa Excelência, estava há poucos instantes vendo aí, me deliciando com as homenagens que Vossa Excelência recebeu, né? Hoje eu considero, sem lisonjeá-lo, de que o senhor é um dos grandes ícones da língua portuguesa, a expressão, que recebeu muitas condecorações. E eu gostaria, assim, de homenagear os consagrados com... Vamos pensar em outros nomes, tá certo, Oswaldo? Vamos conversar mais. Muito obrigado. Aqui. Agora, Oswaldo, eu queria que você explicasse para os telespectadores o que seria a Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua Portuguesa. O que levou à fundação disto? Você que é um cultor da língua e conheço como você tem essa preocupação, o que levou à criação dessa instituição? Veja bem, Excelência, o doutor Ives, nós, juntamente com o saudoso professor Alex Pomerantsev, francês, ele é francês, brasileiro e, obviamente, um homem do mundo. Ele fundou a Nação Linguística Portuguesa,
E eu, como advogado, professor e jornalista, fui o seu vice-presidente. E depois, também na sequência da nação linguística portuguesa, nós fundamos a nação do espanhol, ou a nação latino-americana, os países que falavam o espanhol. Mas aí surgiu a ideia de nós fazermos também a Ordem Internacional dos Parlamentares de Língua Portuguesa. Eu como presidente, ele foi o nosso vice, aí invertemos a posição, porque parlamentar é todo aquele que expressa uma ideia. Muitas das vezes as pessoas confundem pensando que parlamentar é apenas quem está exercendo um postulado político. Então, na essência, nós consideramos um parlamentar todo o que expressa uma ideia. Então, nós, através da Ordem Internacional dos Parlamentares de Língua Portuguesa, que congrega 10 países de língua portuguesa, a quarta língua mais falada no mundo, né? Quiçá poderia ser considerada hoje a primeira língua, porque a China incorporou o português como segunda língua recentemente. Além de 10 países, nós temos 4 territórios na Índia que falam português, mesmo Macau fala português, e nós então, como brasileiro, descendente de portugueses e evidentemente de africanos, nós pensamos 6 países que falam português estão na África. Vamos então aglomerar pessoas que se interessam pelo português, né, o nosso rico português. E daí nasceu a ideia. E nós registramos, fizemos o estatuto. Hoje a Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua Portuguesa é uma ordem social, filantrópica, cultural, porque nós participamos de todos os segmentos cultural da sociedade, entendeu? Inclusive, né, até da festa popular que terminou recentemente, que é o Carnaval, onde nós estivemos representando com aqueles que são aficionados. Porque é uma entidade que ela aglomera ou congrega vários segmentos da sociedade brasileira e da sociedade internacional, né? E eu, como professor de idioma, que domino o inglês e o espanhol muito bem, por ter vivido fora do Brasil há alguns anos, fiz com que a nossa língua portuguesa tivesse, de 2 em 2 meses, um evento em São Paulo para homenagear personalidades que contribuem com a divulgação do idioma português e, evidentemente, com a fala e como parlamentar, porque todos os que expressam o português expressam uma ideia, é um parlamentar. Você sabe o que é interessante, Oswaldo? Em 1964, eu estive em Portugal no primeiro Congresso das Comunidades Portuguesas e uma das maiores intelectualidades portuguesas, Adriano Moreira, ele, na ocasião, defendia de que não era porque o Fernando Pessoa dizia que a língua é a pátria portuguesa, a língua portuguesa é a pátria, entende? Mas porque o português era uma língua que se falava em toda parte do mundo. As colônias portuguesas, na época ainda havia colônias. Mas eu voltei num outro congresso em 91. O Adriano Moreira se tornou um grande amigo meu. Depois, ainda hoje, temos livros escritos juntos. Ele preside a Academia Internacional de Cultura Portuguesa, da qual eu sou membro. Em 81 também fizemos um segundo congresso. E o dado interessante é que nós fundamos uma academia, a Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes. Eu fui presidente e quem me sucedeu na presidência foi o pai do atual presidente de Portugal, o Baltazar Ribeiro de Souza, pai do Marcelo, que é um bom constitucionalista. Maravilha. O irmão do Marcelo, que hoje foi eleito no primeiro turno presidente de Portugal, foi meu aluno no Mackenzie, porque eles foram em 74 vieram para o Brasil, o Pedro, que aliás é uma inteligência luzidia. Então eu tenho a impressão que vale a pena a sua aproximação com o consulado português, o Paulo Lourenço, que é o cônsul de Portugal, e a esposa dele, a Mafalda, são profundos conhecedores do idioma e defensores. Ele tem feito um trabalho de expansão cultural muito grande, porque os objetivos são comuns. E creio que essa busca, no momento em que a internet vai prejudicando o idioma, a maneira de expressão, as pessoas falam e escrevem mal,
Se nós analisarmos hoje Sim. as cartas, eu quando era presidente da Academia Paulista de Letras, eu publiquei a correspondência entre o Câmara Cascudo e o Mário de Andrade. Como eu também sou da Academia de Letras do Rio Grande do Norte, com a filha do Câmara Cascudo, Ana Maria Cascudo, nós conseguimos 66 cartas. Quando se leem aquelas cartas, de dois dos maiores folcloristas da história do Brasil, Câmara Cascudo e Mário de Andrade, e se vê hoje o que se escreve em internet, com aquelas formas sincopadas, com as abreviações, entende? Com nenhum cuidado com a língua, então me parece que valeria a pena um esforço de contato com o consulado português nessa busca de expansão cultural. Meu caro Oswaldo, eu lhe agradeço muito a sua participação no programa. Acho que o esclarecimento que você deu sobre a instituição foi excelente. Acho que os espectadores de todo o Brasil devem encontrar o seu e-mail aí para que possam entrar em contato. E só posso agradecer apenas lamentando que o tempo é um grande inimigo no nosso programa. Muito obrigado por sua Muito obrigado. Só encerrando, eu diria que Vossa Excelência é comendador da nossa Ordem dos Cavaleiros da Língua Portuguesa, recebeu o título no Dia da Justiça, lá na Assembleia. Uma Aline, inclusive. Exatamente. E a Oipalpo, que é a sigla nossa, Oipalpo, ponto imprensa é o nosso Gmail, né? @ gmail.com. oipalpo.nalimpo@gmail.com. E nós estamos à disposição de qualquer esclarecimento. Muito obrigado a Vossa Excelência, ao programa e até uma próxima oportunidade. E que Deus abençoe a todos nós e saudamos o ano de 2016 na esperança de um novo Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Senhores telespectadores, espero-os no próximo domingo.